Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 10, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar nesse momento. Pai bendito, Deus amado, exaltamos o Teu nome, adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, imensamente gratos por pertencer, ó Deus, à Tua igreja, povo que se chama pelo Teu nome, que nessa noite do dia do Senhor se reúne, ó Deus, atendendo a santa convocação, a fim, ó Deus, de exaltar a Tua majestade, mas principalmente a fim de ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, que fala por meio da palavra. Ó Deus, que nesta noite a Tua palavra venha exortar a nossa vida, consolar o nosso coração, que ela venha nos animar, que ela venha, ó Deus Santo, dar direção à nossa vida, a fim, ó Deus, de vivermos para a glória e louvor do nosso soberano Senhor, que nos resgatou e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Te damos graças, rogando que o Senhor fale ao nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muitas pessoas dentro das nossas igrejas que não têm levado a sério a vida cristã, e isso se dá por várias razões. Algumas delas, há aqueles que não conhecem bem a doutrina, ou por não se interessarem, ou por não terem um bom alimento onde eles estão congregando, terem líderes fracos que não doutrinam o rebanho. Há também aqueles que estão sendo enganados por falsos mestres, escolhem muitas vezes assistir na internet ou ler em livros pessoas que não são doutrinariamente sadias e que têm feito muito mal à igreja do Senhor, e tudo isso acaba se refletindo na vida das pessoas, porque se você aprende errado, você vive de forma errada. Não há como você viver de forma correta aprendendo errado. E alguns dirão, mas tem muitos cristãos, não cristãos, que até vivem de certa forma correta. Sim, e a Escritura até reconhece isso. O problema é que eles fazem isso externamente. E quando eles fazem isso somente externamente, não fazendo para a glória de Deus, até mesmo aquilo que eles fazem de correto, ou de externamente correto, acaba sendo diante de Deus como trapo de imundícia. O crente, ele não simplesmente faz coisas corretas e age de formas corretas, mas ele age de formas corretas pela motivação correta, a glória do Senhor que o tirou das trevas e o trouxe para a maravilhosa luz.
Quando Paulo escreveu a epístola a Tito, ele ordenou, nós vimos isso, que Tito constituísse na igreja presbíteros, e ele deu um qualitativo, dizendo presbíteros apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Sobretudo porque em Creta havia presença de falsos mestres que estavam influenciando a igreja. Nós vimos isso no sermão passado. E o estabelecimento de presbíteros, então, tinha em vista combater esses falsos mestres, combater o falso ensino, silenciando aqueles homens que estavam causando mal à igreja. Paulo afirmou no verso 16, se você der uma olhada aí no finalzinho do capítulo 1, o seguinte, a respeito dos falsos mestres: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E assim Paulo estava dizendo à igreja: olha, tenha muito cuidado e perceba na vida dos falsos mestres, desses que se alegam mestres, se há uma coerência entre o que eles estão falando e aquilo que eles estão fazendo. Porque eles de fato professam que conhecem a Deus, mas se vocês observarem as suas obras, vocês verão que eles estão negando o Senhor. Paulo está acompanhando bem de perto aqui a fala de Jesus a respeito dos lobos em pele de cordeiro que estariam no rebanho. E Jesus vai dizer que pelos seus frutos a igreja iria conhecê-los. Então o ensino de Paulo não é nenhuma novidade. Agora no capítulo 2, ele começa então fazendo um contraste. Se ele terminou o capítulo 1 falando para a igreja observar nos falsos mestres que eles falavam em Deus, professavam a Deus, mas viviam de forma errada, ele então diz agora a Tito: tu, porém, ou seja, você, Tito, diferente destes homens que professam a Deus e o negam com as suas obras, diz Paulo, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Tito deveria falar assim, ele deveria conhecer a sã doutrina e expor a sã doutrina. Ele deveria instruir fielmente as igrejas de Creta para que aqueles irmãos vivessem o seu dia a dia de forma prática, com uma vida que honra aquilo que professa como fé. Todo o capítulo 2 vai girar em torno disso, do verso 1 até o verso 10 que nós lemos. Você vai ter então várias instruções práticas na vida da igreja, e a partir do versículo 11 até o versículo 15, Paulo vai dar as razões pelas quais a igreja pode viver dessa forma. Hoje nós vamos ver do 1 ao 10, na semana que vem nós vamos ver qual é a razão que Paulo apresenta para que a igreja possa viver dessa forma. Mas já nesse texto você aprende que precisa viver conforme a sã doutrina. E como é que Paulo faz isso? Paulo divide aqui 3 grupos de pessoas. Ele se refere a 3 grupos diferentes de pessoas: homens e mulheres, idosos, moços e servos. E a cada um desses grupos ele vai dar instruções diferentes. Ao primeiro grupo, então, aos homens e às mulheres idosas, Paulo vai dizer que é preciso viver de acordo com a sã doutrina para não difamar a palavra de Deus. Veja que o texto começa aí no versículo 2, essa seção, e vai até o verso 5, e é lá, e aqui você tem o seguinte, eu vou ler novamente: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E aí então vem a razão para que a palavra de Deus não seja difamada. Você precisa viver de acordo com a sã doutrina para que a palavra de Deus não seja difamada. Os anciãos, ele começa então com os homens,
os anciãos, os mais velhos. Paulo diz, eles precisam ser temperantes, e a ideia aqui é de alguém sensato, alguém sóbrio, alguém que é controlado, e aqui no caso, em relação ao vinho e aos hábitos. Lembra que ele já tinha dito dos anciãos que governam a igreja, que eles não podem ser apegados a muito vinho, ou seja, eles não podem ser controlados pelo vinho, eles precisam ter domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Agora Paulo fala para o restante dos anciãos basicamente a mesma coisa. O ancião, ele precisa ser controlado em relação a todos os seus hábitos. Ele tem desejos, mas os desejos do seu coração, eles não controlam a vida dos anciãos, ou não devem controlar. E todas as características que vão ser listadas aqui para os membros da igreja, são igualmente exigidas lá para os presbíteros. Vez por outro, o presbítero Tadeu relembra isso aqui, né? Isso aí é para todo crente, e é verdade. Todos os crentes precisam andar dessa forma, de forma íntegra diante do Senhor. E Paulo fala mais, eles precisam ser respeitáveis. E a ideia de alguém respeitável é de alguém venerável, não no sentido de que Deus é, mas alguém que pode ser reverenciado. É daí que vem a palavra reverendo. Alguns estranham a palavra reverendo, que é usada muitas vezes nas nossas igrejas, mas quando se usa esse pronome de tratamento, porque é um pronome de tratamento, está mais chamando a atenção daquele que tem o título de pastor do que outra coisa, porque ao ser tratado de reverendo, o pastor deveria lembrar que ele precisa ser respeitável, que ele precisa ser honrado. Não se quer colocar ninguém acima de Deus, ou mesmo no mesmo patamar do Senhor, mas com uma lembrança disso que Paulo está falando aqui, você precisa ser respeitável. Essa é uma característica dos homens, dos anciãos, e infelizmente há muitos homens que são sem palavra, homens que não vivem dessa forma, homens que estão longe do padrão que está sendo estabelecido aqui, mas que caminham na igreja e que acabam muitas vezes negando com a sua vida aquilo que dizem com a sua boca, semelhante ao que os falsos mestres estavam fazendo. Paulo diz que estes homens precisam ser sensatos. A ideia é de alguém que tem a sua mente equilibrada, alguém com maturidade, alguém maduro. Nós estamos vivendo uma geração, um tempo de homens com a mentalidade infantil. Tem um autor que eu gosto muito de ler na área de família, que é o Douglas Wilson, e ele usa uma palavra interessante para estes homens. Ele chama de homininos, e é assim que muitos homens têm se portado, como meninos, ao invés de serem equilibrados, maduros. Por que Paulo está falando que os anciãos precisam ser assim? E ele continua, veja, eles precisam ser sadios na fé, amor e constância. Ele diz isso aí no verso de número 2 ainda: sadios na fé, no amor e na constância. Eu gostei muito do que eu vi Calvino falando a respeito disso. Calvino entendia que Paulo está fazendo aqui um contraste, porque já que Paulo está falando para anciãos, enquanto os anciãos com a idade, eles vão manifestando muitas vezes enfermidades naturais, principalmente naquele tempo, numa certa idade, ele está contrastando isso com a sua vida diante de Deus, ou com a sua vida espiritual, a semelhança do que Paulo faz, por exemplo, em 2 Coríntios 4, veja lá, que Paulo fala algo parecido com isso. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz assim no verso 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aqui Paulo está fazendo exatamente esse contraste. Olha, ainda que você esteja ficando velho, ainda que a idade
esteja trazendo problemas para você, o seu homem interior, o seu coração, a sua alma precisa crescer cada dia mais na presença do Senhor, precisa estar cada vez mais renovado diante do Senhor, porque a vida cristã é exatamente isso. Você começa a sua caminhada se desvencilhando de Adão, se desvencilhando do velho homem, e começa uma caminhada de santidade até o dia em que você será como o Senhor Jesus Cristo, até que você estará plenamente maduro. É por isso que os homens, os anciãos da igreja, aqueles que já estão há algum tempo na fé, precisam demonstrar esse tipo de maturidade, o que muitas vezes, infelizmente, não é visto. Na semana passada, eu falei a respeito dos presbíteros, e de que Paulo fala que os presbíteros precisam ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, e eu chamava atenção dizendo o seguinte, que muitos presbíteros dentro das igrejas presbiterianas, eles passariam muita vergonha conversando com jovens que estão se debruçando para estudar teologia e que sabem termos da teologia, e que muitos presbíteros não fazem ideia do que seja. Não que estes jovens já sejam maduros, porque muitas vezes só sabem repetir teologia. Isso ainda não se tornou parte da sua vida. Entre falar e viver em conformidade com aquilo que fala, há uma distância bastante grande. Mas é triste perceber que homens dentro da igreja não conhecem doutrina e assim não conseguem ser maduros, porque a maturidade vem pelo conhecimento do Senhor. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você está maduro, mais você está parecendo com Cristo, e isso se refletirá nas suas atitudes. Então, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior vai se renovando. Paulo então diz, vocês precisam ser sadios na fé. A ideia é de que a fé, ela precisa ser robusta, ela precisa ser uma fé sem mistura. E esta fé em Jesus é que vai propiciar então meios para que haja este amor, que Paulo também diz, sadios na fé, no amor, e aqui é tanto o amor a Deus, quanto o amor ao próximo, certo? As duas tábuas da lei estão aqui representadas, e além disso, esta fé robusta vai fazer com que estes homens sejam pacientes e firmes. Essa é a ideia da palavra que aparece aí no versículo 2, como constância. Estes homens precisam ser pacientes. Infelizmente, meus irmãos, nós precisamos falar isso com muita tristeza. Dentro das nossas igrejas, e de novo, você não precisa olhar para fora, para outros arraiais. Olhe para a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Há muitos homens sem domínio de si, em várias áreas da sua vida: comida, mulher, bebidas, jogos. Homens que não sabem se dominar, homens que são dominados pelos seus prazeres, pelos desejos do seu coração. Logo, muitas vezes, homens em quem não se pode confiar, homens totalmente diferentes deste padrão que está sendo tratado aqui por Paulo, quando ele fala que Tito deveria ensinar. Homens que têm agido de fato como meninos. E aqui há um problema, meus irmãos, porque enquanto você tem homens que já estão aí com seus filhos e que precisam ensinar os seus filhos a serem homens de verdade, são estes homens que servirão de padrão para os filhos, e muitas vezes são eles que estão ali no seu videogame. Nada contra jogos, tá? Eu gosto de vez em quando de ir lá e brincar no videogame. O problema são aqueles que só fazem isso e só vivem para isso. Não buscam crescer, não buscam ler uma leitura saudável, uma teologia saudável, não busca encher o seu coração da palavra de Deus, mas nos seus momentos de folga o que eles têm é só lazer, 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 e os filhos estão observando isso.
E se essa geração nossa já está dessa forma, o que será da geração que está aprendendo conosco? O que esperar da geração que vem depois de nós? De onde virão os presbíteros da igreja? Porque se hoje muitas vezes nós não temos presbíteros que conhecem bem a doutrina, será que aqueles pequenos que estão olhando para estes homens hoje se agradarão disso? Terão interesse nisso? Nós precisamos educar os nossos filhos para que eles sejam homens de verdade. Mas infelizmente há muita imaturidade, uma fé imatura, homens que não conseguem avaliar aquilo que ouvem um sermão, mas não conseguem conferir nas escrituras se as coisas são de fato assim, e que por isso são propensos a serem levados por todo vento de doutrina. Nós precisamos ouvir, é bom ouvir, mas nós precisamos conferir aquilo que nós ouvimos com a palavra de Deus. Mas se os homens não estão crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, que se dá pela Escritura, isso não vai acontecer. Com respeito à questão da paciência, os homens precisam ser pacientes, e alguns entendem isso de forma errada, equivocada, certo? Ser paciente não é corroborar com o erro. Às vezes, dentro de casa, os pais, em relação aos seus filhos, precisariam tomar alguma atitude mais firme, mas dizem: não, paciência. Não é isso que é paciência. Isso talvez seja desleixo, preguiça de tratar o pecado, de tratar o problema, ou até mesmo com as esposas. Não, eu vou ser paciente com isso, porque não estão dispostos a fazer o que a Escritura diz quando há problema, quando há pecado. Se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Isso funciona com a esposa e com os filhos. Se não ouvir, chame testemunha. Se não ouvir, leve à igreja. Se não ouvir, trate-o como gentio publicano. Não, mas eu sou paciente. Eu estou dando um tempo, as coisas vão se acertar. Não é isso que é paciência. Não confunda estas coisas, e lutem, homens, para serem sadios na fé. E então Paulo se dirige agora às mulheres idosas. Ele falou aos homens idosos, e ele começa então a falar às mulheres idosas de forma semelhante, mostrando que as mulheres também precisam ter ou demonstrar qualidades cristãs. A partir do verso 3, ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder. E a ideia aqui é no sentido de fato de comportamento, da forma de se comportar, e isso inclui tanto a forma como se fala, a forma como se veste. Tudo isso está envolvida aqui no séria em seu proceder. Paulo diz que as mulheres, elas não podem ser, e aqui parece que estão as duas coisas associadas, veja bem, elas devem ser não caluniadoras e não escravizadas ao vinho. As duas coisas estão aí, uma seguida a outra, porque muitas vezes o vinho leva a língua muitas vezes a ficar solta, certo? A falar demais. Então essas duas coisas estão colocadas juntas aqui, porque quem fala demais, muitas vezes acaba por quebrar o 9º mandamento. Começa a dizer ou falar falso testemunho. Mulheres, cuidado com os grupinhos que se juntam e que muitas vezes começam ali o falatório, o falar da vida alheia, o falar de outras pessoas, comentários maldosos que muitas vezes são feitos em grupo em tom de brincadeira, mas que é maldade, que é impiedade e que precisam ser evitados. As mulheres cristãs têm que cuidar para quando estas coisas chegarem perto delas, pararem. Não é assim que essa é uma das qualidades de ser sal da terra e luz do mundo? Lembra de que Jesus usou essa figura? O sal naquela época evitava a podridão dos alimentos,
Então, se a podridão se aproxima da mulher cristã, tem que parar nela, não tem que passar dali para frente. Ela precisa ser séria, sensata, ela não pode ser caluniadora e nem dada a muito vinho. E Paulo descreve várias questões aqui de como uma mulher não deve ser, e depois disso, ele fala de um importante lugar para a mulher cristã, principalmente para as mais velhas aqui na igreja, porque Paulo diz assim: elas não vão ser caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, pelo contrário, sejam mestras do bem. Deixe de lado esse comportamento errado e sejam mestras do bem. E aqui diz respeito ao ensino das mulheres mais velhas às mais jovens da igreja. Qual é o conteúdo desse ensino das mestras do bem? Veja aí: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Essa é a primeira parte aqui do ensino. E você vai perceber que aquilo que Paulo está instruindo a Tito aqui é um golpe desferido contra o feminismo dos nossos dias. Você quer saber o que não é feminismo? Olha aqui o texto: mulheres mais velhas, vocês precisam ser mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos. E você percebe aqui que, biblicamente, o amor é algo aprendido. O amor é algo que se deve aprender, e as mulheres mais velhas precisam ser um modelo e precisam instruir as jovens a fazer isso, a agir também dessa forma. E por que você pode ter certeza que o amor bíblico é assim? É uma atitude e que precisa ser aprendida? Pelo simples fato de Jesus ter mandado o seu povo amar inimigos. Se o amor bíblico fosse esse sentimento que todos acham que é hollywoodiano, aquele que você olha e o olho brilha, sabe quando você ia amar seu inimigo? Nunca iria brotar esse sentimento por alguém que muitas vezes te fere, te pisa, quer te humilhar, quer te ver por baixo. Mas a Bíblia diz: ame o inimigo. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Você não se vinga, você ama. E você deixa a vingança a quem de direito. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Então as jovens precisam ser instruídas a respeito disso, a respeito de amar ao marido e aos filhos. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ponderar algumas questões. Nós vivemos um tempo em que as mulheres mais velhas, ao invés de se alegrarem, por exemplo, com as mais novas que começam a ter filhos, elas começam a desanimar. Olha, filho, é trabalho, hein? Olha, cuidar. Ó, filho, você vai ver como que é filho. Filho, o tempo todo é problema. É verdade. O tempo todo é preocupação. Não tenha dúvida disso. Cada idade, cada etapa traz os seus problemas. Mas o que a Escritura fala a respeito dos filhos é que eles são herança e bênção. Eles precisam ser bem cuidados. E as mulheres que agora querem ter filhos, as mais novas, elas não podem ser desanimadas. E outra coisa, as experiências que muitas vezes as mais velhas passaram com seus filhos, não são necessariamente as mesmas experiências que as mais novas vão enfrentar. Então não dá para falar, vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser só bom. A Escritura diz, e quando as mulheres mais velhas instruem as mais novas, elas não devem fazer isso tendo como padrão aquilo que aconteceu na vida delas. Comigo foi assim. Não. Porque muitas vezes aquilo que aconteceu comigo foi porque muitas vezes eu quebrei os preceitos da Escritura. Eu não fiz aquilo que a Escritura fala com respeito ao amor aos meus filhos.
A Bíblia fala, por exemplo, que por amor aos meus filhos eu os disciplino, não é isso? O que retém a vara, aborrece o seu filho. O que o ama, cedo o disciplina. Mas eu posso ter sido um pai, ou você mais velha, mulher, pode ter sido uma mãe que entendeu que não era necessário, que é outro jeito melhor de tirar a estutícia do coração da criança, um jeito melhor do que aquele que o Senhor disse na sua palavra, e foi um erro. E aí às vezes na hora de instruir, fala, mas não faz isso não, isso é ultrapassado. Não, isso é o que a Escritura diz. As mestras do bem instruem de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Elas precisam aprender, as mais novas, a amar o marido e os filhos. O marido e os filhos, e aqui é outro problema da nossa época, eles não precisam merecer o amor. Está muito em voga nos nossos dias. Você não merece que eu faça isso por você. Você não merece o meu amor. Mas nós merecemos o amor de Deus. Quem aqui é amado por Deus por merecimento? E por vezes, mulheres mais velhas têm dito isso para as mais novas. Seu marido precisa conquistar o respeito. Não. A Escritura fala que a mulher é submissa ao marido. Ele não precisa conquistar isso. Do mesmo jeito que o presidente da República não precisa conquistar o respeito do povo. Ele é autoridade, instituída por Deus. Do mesmo jeito que o governador não precisa conquistar a autoridade, ele é autoridade. Ele pode até muitas vezes não se portar com a seriedade que o cargo ou que a posição lhe confere, mas isso não significa que deve haver insubmissão. Mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas a amarem o marido e os filhos, num tempo em que muitos estão rejeitando. Tudo é descartável, tudo que me atrapalha pode ser colocado de lado. O amor acabou, eu me separo do meu marido. Minha vida está boa, para que filho? Para que filho? E se alguém falar assim, eu quero ter 3, 4, isso é loucura. Não tem nem carro para 4 filhos mais. Parece que agora quem define o número de filhos das famílias são as montadoras, certo? E daqui a pouco só tiver aquele carrinho pequenininho para 2, aí acabou, aí terminou de vez, né? Porque muitas vezes fala assim, não tem nem onde levar no carro. Ora, faça igual o meu amigo lá, pastor, compre uma Kombi e adapte um ar-condicionado na Kombi. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar levar por aquilo que esse mundo dita. E muitas vezes as mulheres que deveriam ser mestras do bem, por não ter uma cosmovisão correta, elas estão ensinando justamente o contrário às mais novas. Na minha casa nós primamos, desde o começo do ministério, de Poliana não trabalhar. O que a gente está ganhando, está dando para viver, está certinho, então fica em casa, pode ficar. E uma vez uma esposa de pastor disse a ela, não, você precisa de uma carreira. Você precisa ter o seu dinheiro. E nesse ponto, muitos homens é que contribuem para isso. Homens em que mulheres que estão em casa, trabalhando, cuidando dos filhos, para que eles possam sair e ganhar o pão, e que acham que porque eles saem, ganham o pão e o dinheiro vem para a mão deles, é o meu dinheiro porque eu trabalhei. Você trabalhou porque você tem uma esposa em casa te ajudando com os filhos. E essa esposa não pode ser uma mendiga, dizendo posso isso, posso aquilo. Ela também não pode ser gastadora, a gente vai ver daqui a pouco. Mas ela não pode ser alguém que fica mendigando, porque os maridos que tratam dessa forma estão empurrando as suas mulheres, muitas vezes, para longe dos filhos, sem necessidade. Muitas vezes há necessidade. Mas quando não há necessidade, e por conta de mesquinharia dos maridos, as mulheres estão tentando a sua independência, aí a culpa é do marido insensato, do menino, que tem feito isso no lar.
Não nos deixemos moldar, meus irmãos, por aquilo que este mundo diz. Paulo fala mais. Paulo fala que elas precisam ser honestas, e a ideia de castas e puras. Literalmente ele diz que elas precisam ser obreiras do lar. Credo, pastor, né? Chega a coçar aqui, quando ele fala de boas donas de casa. Que isso? Isso é lá do século passado. Nós estamos voltando tanto assim no tempo. Não, esse é o padrão da Escritura. A prioridade da mulher continua sendo o seu lar. E muitas mulheres não têm sabido, de fato, edificar o seu lar. Com isso eu não estou dizendo que aquelas que estão em casa sempre fazem isso, ok? Porque tem muitas mulheres que estão em casa o tempo todo e que não são sábias e que não edificam o lar, porque não estão agindo de acordo com a palavra de Deus. Mas é preciso firmar nisso. Elas precisam ter autocontrole, sensatas. Mulheres não podem ser descontroladas. Eu estou ansiosa. O que a gente faz? Eu vou comprar, eu vou comer. Tem homem assim também. Mas essa é uma característica principalmente das mulheres. Eu preciso de alguma coisa para tirar essa ansiedade, esse estresse. Precisam ser puras. Cuidado. Sobretudo cuidado em termos de mídia social, onde você tem uma vitrine e você tem uma quantidade imensa de mulheres. E a coisa que me dá mais tristeza é quando você vê mulheres, irmãs da igreja, que fazem aqueles biquinhos sensuais nas suas selfies, ou tiram as fotos praticamente peladas, e muitas vezes ainda tem a discrepância de botar um versículo embaixo. Tira a foto na praia, se exibindo, os céus proclamam a glória de Deus. Que conversa fiada! Não é o céu que você quer mostrar. As mulheres mais velhas deveriam chegar perto, deveriam instruir, e às vezes vão lá e like, curtida. As mulheres cristãs precisam ser, diz Paulo, castas. E a sujeição não é algo também de outro tempo, é bíblico. Mas lembre-se, a sujeição é ao seu próprio marido. Ela não é sujeita ao esposo de outras. Porque tem gente que entende isso errado e acha que a mulher tem que ser sujeita a todo homem, né? Ela é sujeito ao seu próprio marido. Mas Paulo continua. Paulo vai falar para um segundo grupo. E para este segundo grupo, que são os jovens, Paulo diz que eles precisam viver de acordo com a doutrina, para que o adversário seja envergonhado. Ele fala isso do verso 6 ao 8, e é no finalzinho do 8 que ele dá a razão. Veja: não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Especificamente aqui ele está tratando de homens mais jovens. Eles precisam ser, diz aqui Paulo, moderados e prudentes. É o sentido aqui de criteriosos. Paulo não especifica muito, pelo menos não aqui no início, sobre como seria isso, mas aponta que a moderação e a prudência, elas precisam abranger toda a vida, todas as áreas da vida. Os jovens precisam se esforçar para conhecer a sã doutrina, viver a sã doutrina no dia a dia, pois, como ensina ao salmista, a maneira como o jovem guarda puro o seu caminho é observando segundo a palavra. Não há outra forma de o jovem viver traçando puro o seu caminho. Jovens precisam ser guiados pela Escritura e não pelos desejos do seu coração. Hoje de manhã nós ouvimos a respeito disso, né? Da geração que vai pelo sentimento o tempo todo. Jovens cristãos precisam aprender a mortificar os desejos da carne. Eles são habilitados a isso. Eles têm em si o Espírito de Deus que habita neles. Quando Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, Ele enviou o seu Espírito que capacita os jovens, que não são reféns dos seus hormônios, que não são escravos dos seus prazeres, que não devem ficar agradando somente os seus amigos e imitando aquilo que é mal. No poder do Espírito,
eles podem viver de forma coerente com a palavra. Tito era um jovem, e Tito deveria ensinar isso. E Paulo diz: Tito, isso começa com você. Veja aí a partir do verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito é o modelo, é o padrão, ou seja, o viver de Tito precisa ser coerente com aquilo que Tito está ensinando. Logo, Paulo está dizendo assim: Tito, você não pode ser como os falsos mestres, que professam conhecer a Deus, mas que o negam por sua prática. A sua prática, Tito, tem que ser padrão. Os outros jovens vão olhar para você, e não só os outros jovens, a igreja olhará para você e precisará ver em você alguém íntegro, alguém que é padrão dos fiéis. E ele vai falar isso tanto a Tito quanto a Timóteo. Na epístola ao Timóteo ele vai dizer a mesma coisa, ou seja, o modo de viver exigido pelo ensino de Tito, que Tito daria à igreja, deveria ser visto na prática, na sua vida. E por boas obras, você sabe que Paulo não está falando necessariamente de ação social. Boas obras aqui, as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, é o viver em acordo com a palavra de Deus, que envolve muitas vezes o cuidado com outros, mas que não é só isso, mas em guardar a lei do Senhor e viver a lei do Senhor. Tito deveria ensinar de forma respeitosa, fiel e respeitosa. Por isso que ele diz: no ensino mostra reverência. Aquele que prega a palavra de Deus, ele não pode fazer gracejos com a escritura. Não estou dizendo que ele precisa ser sisudo, tá? Carrancudo, não é isso. Mas o que tem de gente fazendo piada, achando que pode brincar de qualquer forma com a palavra de Deus, de púlpito. Quanto mais no evangelismo pessoal, nas conversas pessoais, não é motivo de brincadeira a palavra do Senhor. Crentes levam a escritura a sério, os preceitos de Deus a sério. Como eu disse, tem muita gente que confunde isso e acha que ser crente é ser sisudo, é ser antipático. Não é isso. Eu lembro sempre de um pastor que eu ouvi pregar, que disse que nós somos chamados para ser diferentes e não para ser esquisitos. E eu falei: é muito boa essa definição aí. Mas é reverente. Tito ensina de forma fiel e reverente. Paulo fala mais: linguagem sadia e irrepreensível. E aqui ele não está falando necessariamente da pregação, mas ele está falando das conversas do dia a dia. Se você pegar o princípio que Paulo estabelece lá em Efésios, a ordenança de Paulo aos Efésios, a ideia é que a palavra que sai da boca do crente, ela é boa para a edificação. Então é por isso que na linguagem do dia a dia ela precisa ser sadia e irrepreensível. Tito não deveria falar como os não crentes, aprender com os não crentes. E a razão apresentada, como eu disse, por Paulo, está aí no verso 8, é para que o inimigo ou o adversário, e o adversário aqui não é primeiramente o diabo, tá? O adversário aqui são aqueles que são instrumentos, muitas vezes, né? Ou são instrumentos de fato de Satanás, que são os falsos mestres, para que eles não tivessem o que falar contra Tito, porque afinal de contas, Tito foi enviado para a igreja, a fim de estabelecer presbíteros, fazendo os falsos mestres calar. Mas como é que ele vai fazer isso, se a vida dele está sendo uma vida repreensível? O falso mestre vai dizer: e você? E a sua vida? E o seu ensino? Quem é você para falar? Paulo está de fato de novo fazendo um contraste aqui entre como deve ser Tito e isso se estendendo aos outros jovens a quem Tito iria instruir da igreja.
E agindo então dessa forma, o adversário não tem o que falar. Jovens cristãos, vocês que aqui estão nessa noite, como é que vocês têm vivido a vida cristã? Aqueles que convivem com vocês, que não são crentes, eles conseguem perceber Cristo em vocês. E eu estou partindo aqui do princípio que eles já sabem que vocês são cristãos, porque há muito jovem crente que onde está faz questão de esconder a sua identidade, está achando que é algum tipo de agente secreto infiltrado. Jesus não falou para a gente ser agente secreto, nós somos testemunhas. É assim que as pessoas veem. Então, se algum amigo crente não sabe que você ama Cristo, já é um problema. Agora, aqueles que sabem que você vai a uma igreja, é membro de uma igreja, eles conseguem perceber coerência na sua vida com aquilo que o Evangelho diz que Cristo faz no coração dos crentes. Vocês, principalmente que tiveram o privilégio de nascerem um lar cristão, de estarem sendo doutrinados desde a mais tenra infância, vocês, mesmo que não nasceram em um lar cristão, mas que estão numa igreja fiel, e que têm o privilégio de ouvir o Evangelho de forma fiel, tudo isso que vocês ouvem dominicalmente, às quartas-feiras, aqueles que vêm, deveríamos ter mais jovens aqui nas quartas, esse ensino, este aprendizado, ele tem se transformado em atitudes que louvam a Deus, que honram a Deus. O seu modo de falar honra a Cristo. Ou você fala como seus amigos falam, ou as piadas que estão na boca deles estão nas suas. E aqui não estou falando daquelas piadinhas bobas que a gente conta de vez em quando, os crentes contam, não. Estou falando de piadas de duplo sentido. O que seus amigos mandam para você pelo WhatsApp? Quais são os memes que eles têm coragem de mandar para você? Será que algum amigo vai mandar e falar assim: não, fulano é crente, isso aqui para ele não, isso aqui é só para os meus outros amigos? Sabe quando isso vai acontecer? Quando você se posicionar como crente, quando você testemunhar Cristo, quando você apontar o pecado e dizer que você não se une com aquilo que afronta o seu Senhor. Porque se aqueles que estão em volta dos jovens cristãos e estão vendo os jovens cristãos como pessoas muito gente boa, pode ser que os jovens cristãos estejam falhando em muito no seu testemunho. Eu não conheço alguém que fosse mais, entre aspas, gente boa do que Jesus. Você conhece? O Santo Salvador. E Jesus por vezes estava com pessoas assim. E muitos jovens falam: tá vendo? É por isso que a gente anda com pecadores. Jesus andava. Sim, imite a Cristo. Não perca as oportunidades de falar aos seus amigos sobre o Redentor. Quando eles estiverem em algum problema, em meio a alguma confusão, não perca a oportunidade de apontar para aquele que pode resolver o maior dos problemas do homem. Mas se você se cala, e às vezes até tenta ajudar, mas a sua ajuda não passa por Cristo e pelo Evangelho, você está falhando. Você não está tendo uma linguagem sadia, você não está edificando. Jovens com muitos problemas na vida sentimental, achando que não tem problema namorar uma aqui, namorar outra aqui, e às vezes nem namorar, né? Beija uma aqui num dia, beija outra ali no outro dia, esquecendo que jovens deveriam estar se preparando para o seu casamento, trabalhando, tendo meios de sustentar uma família, sendo maduros. E aí eu volto aos homens, certo? O tempo todo eu estou voltando aos homens, vocês estão vendo, né? As mulheres muitas vezes têm suas atitudes e os maridos são responsáveis, os filhos também.
O que os nossos filhos estão aprendendo sobre relacionamento, sobre casamento? O que eles ouvem em casa? Eles ouvem que eles podem sair namorando e aproveitar a vida, casar quando só tiver muita estabilidade. Aqui é casa, carro, tudo quitado principalmente. Ou que eles precisam ser sérios, respeitadores, que as moças precisam ser castas. Porque no meu tempo mais novo, era comum entre os jovens sair ficando com todo mundo, e não havia ninguém para falar assim: está errado, não, isso é normal, isso é da mocidade. Não, isso é pecado, isso é pecado. Jovens precisam levar muito a sério a sua vida. Como é que são as suas conversas nas redes sociais? Ou o que você tem buscado nas redes sociais? Você busca influenciar pessoas? Você busca honrar a Cristo? Ou você busca likes, curtidas, brigas, discussões? O prazer do coração está ali. O que você busca? Eu já vi jovens cristãos xingando, se portando como não crentes. E aí muitos deles bloqueiam aqueles que podem, para pegar mal, né? Deixa eu bloquear aqui. Bloqueei meu pai, bloqueei minha mãe, bloqueei o pastor, bloqueei o presbítero, só tenho os meus amiguinhos. Infelizmente ou felizmente, tem um negócio chamado print e outro negócio chamado fofoca. E quando você junta essas duas coisas, print e fofoca, às vezes para, sabe onde? Lá no telefone do presbítero, bloqueado pela pessoa, ou lá no telefone bloqueado do pastor. Mas para lá. Jovens precisam ser sadios na fé, precisam ter coragem de se posicionar em grupos contra o pecado, marcar posição, dizer aquilo que eles creem e qual é a razão da sua esperança. É esse o chamado aqui de Paulo aos jovens. Por último, Paulo vai se dirigir ao último grupo, que são os servos. E a razão pela qual ele diz aos servos que eles devem viver na prática a sã doutrina está lá no versículo 10. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Você precisa então viver de acordo com a sua sã doutrina para embelezar a doutrina. Olha que beleza. É isso que Paulo está falando literalmente. Servos, e lembre que aqui a posição de servo é de fato de escravo. E como eu sempre digo quando eu falo sobre os escravos aqui na Bíblia, não tenha em mente a escravidão do tempo bíblico com o navio negreiro que chega no Brasil. É diferente. Com isso eu não estou falando que estava correto. Paulo diz: aquele que é escravo e que pode se tornar livre, aproveite a oportunidade, sem provocar nenhuma rebelião, dizendo: agora você é crente, você é livre, fuja. Paulo não faz isso. Paulo pega um escravo fujão e diz: volte para o seu senhor, haja como crente. E diz para o senhor crente: trate o seu escravo não como escravo, mas como irmão caríssimo. Porque o evangelho, ele não impõe nada diretamente, mas é uma transformação do coração que acaba sendo visto nas atitudes. E aqui então Paulo se dirigindo aos servos vai dizer, veja, quanto aos servos, verso 9: que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A obediência aqui não é uma obediência seletiva, ou seja, não é para obedecer naquilo que eles achavam que tinha que obedecer. Eles obedeceriam em tudo. Calma aí que eu vou chegar no limite desse tudo. Mas aqui Paulo é direto: obedecei em tudo ao Senhor. Quando você vai para a epístola de Pedro, nós lemos aqui
na liturgia, você vê que essa obediência não depende nem do chefe ser bom ou mal. A obediência tem que ser até um senhor perverso, diz Pedro. E quando você ouve isso, você diz, mas isso é uma loucura. Não, a posição do servo é essa. Não é o senhor que precisa conquistar a autoridade. Ele é a autoridade, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele perverso, como diz o apóstolo Pedro. Ao trabalhar, os servos devem fazer de tal forma que os seus senhores então se agradem deles, fiquem satisfeitos com o seu trabalho. Agora, essa submissão em tudo tem um limite. Esses servos, eles precisam honrar principalmente o Senhor. Veja de novo o texto. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o Salvador. Então, um servo que mentisse, por exemplo, por ordem do seu patrão, poderia até estar obedecendo o patrão, mas não estava embelezando a doutrina, porque a doutrina diz o quê? Não minta. E você honra a Deus, mesmo sabendo que pode ser castigado por desobedecer o patrão, porque a autoridade maior é Deus. Então obedeça em tudo, lógico, desde que isso não vá contra aquilo que Deus diz na sua palavra, aquilo que a lei de Deus proclama, aquilo que a Escritura fala como deve ser o modo de agir. Era necessário então também que eles fossem honestos, e a ideia, Paulo fala bem claramente aqui, né? Não furtando do patrão, e a ideia então é que a obediência não é só na vista do patrão, mesmo quando o patrão não está olhando, eles continuam íntegros, porque muitas vezes o que acontecia é que longe da vista do Senhor, os escravos acabavam furtando. Você lembra de Paulo escrevendo a Filemon? Quando ele escreve a Filemon, ele diz a Filemon, olha, se Onésimo te deve alguma coisa, coloca em minha conta, porque pode ser que o escravo tivesse, além de fugido, roubado alguma coisa do seu patrão. Paulo está mandando de volta e dizendo, não puna como ele deve ser punido, trate-o como irmão. Ele está arrependido, a prova do arrependimento é que ele está voltando. Ele saiu da casa do seu Senhor em busca de liberdade, mas ele não conhecia Cristo. Ele conheceu a Cristo quando ele encontrou Paulo, quando ele encontrou a verdadeira liberdade. Ele voltou lá para a sua posição de escravo, porque em Cristo não é escravo nem livre. O escravo se vê livre, ainda que ele esteja debaixo do seu senhor humano, terreno. Se ele tiver oportunidade de alforria, diz Paulo, aproveite, mas honre o seu Senhor, trabalhe como se estivesse trabalhando para Cristo, e assim então eles deveriam conquistar a confiança dos senhores. E Paulo está dizendo que com isso, a razão para isso é que agindo dessa forma, a doutrina seria embelezada. Essa é a ideia, ornada, certo? Hoje nós não temos aqui, pelo menos no nosso país, a condição de escravidão que havia nos dias de Paulo, e graças a Deus nem aquela que havia aqui no Brasil de tempos atrás. Mas as relações de empregado e patrão, elas continuam orientadas por isso. Os princípios estão aqui. Eu disse, em Cristo não há escravo nem livre, homem, mulher, todos são iguais. Isso significa que acabou todo tipo de submissão? Não, não acabou. Significa que não é porque eu sou homem que eu sou mais importante do que a mulher. Não é porque ela é mulher que ela é mais importante do que o homem. Não é porque eu sou o patrão que eu sou mais importante que o empregado. Somos todos iguais diante do Senhor. Mas ainda há, muitas vezes,
momentos de submissão, em que estamos sob submissão. O tempo todo a gente está, na verdade. Eu estou debaixo da submissão dos meus pais. Se é mulher, quando não está mais debaixo da submissão dos pais, está debaixo da submissão do marido. Como cidadãos, estamos submissos às autoridades. Como empregado, estamos submissos ao patrão. O tempo todo nós estamos nesse tipo de relação. É por isso que nós precisamos conhecer bem o ensino do nosso catecismo, que fala lá sobre as relações dos superiores e dos inferiores, lá em relação ao 5º mandamento. Mas nós estamos nesse tipo de relação o tempo todo. Agora, mesmo sendo iguais diante de Deus, como eu disse, Paulo, ele não fala aqui em motim, não fala para rebelar-se. Não é assim que os crentes se portam. Paulo ordena viver piedosamente, honrando a Cristo, dando bom testemunho aos senhores. Em seu trabalho você precisa agir dessa forma. Você é chamado para lá no seu trabalho embelezar a doutrina de Cristo, enquanto você está executando o ofício que Ele te deu para que você ganhasse o seu pão. Então trabalhe fielmente, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Não engane seu patrão, não roube o seu patrão. E às vezes o roubo ao patrão nos nossos dias se dá quando, ao invés de estar trabalhando, o crente está no Facebook, no WhatsApp, na rede social, batendo papo, ou só mocegando mesmo, fingindo que está trabalhando, não dando o melhor de si. E é triste perceber que às vezes você tem uma empresa onde só tem um crente, e nós precisamos cortar gastos, nós vamos ter que mandar um funcionário embora. Quem vai ser mandado embora? O crente, porque é o mais mal visto às vezes no serviço. Isso é triste. Eu vi uma vez uma pessoa pedindo assim: alguém tem para indicar uma secretária do lar? Ela falou, a mulher, uma secretária do lar menos crente. Aqui me deu uma tristeza. Como assim menos crente? Aí a razão era essa: os crentes enrolavam. Paulo está dizendo: honre o seu patrão, trabalhe, não seja mal visto. O seu patrão precisa ver em você alguém honesto, respeitável, honrado. Ele precisa ver Cristo em você, ele precisa ver o Redentor na sua vida. Como crente, você é chamado a viver de acordo com a sã doutrina. Assim deve ser a sua vida. Cuidado então para não ser visto como um hipócrita, como era visto o falso mestre, que professava conhecer a Cristo, o negando em suas obras. Você foi liberto por Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo, e foi entregue, Paulo diz lá aos Romanos, e pode agora servir de coração a forma de doutrina a que você foi entregue. Você pode viver dessa forma porque você está unido ao Senhor Jesus Cristo, porque você morreu com Cristo e porque você ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo. E foi esse Jesus que disse aos discípulos que eles devem efetuar boas obras para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E quais são as razões que Paulo apresentou para você viver de acordo com essa doutrina? Para não difamar a palavra de Deus, ou seja, seu testemunho não pode dar razão a que pessoas caluniem a palavra de Deus. É para envergonhar os adversários. Aqueles que estão à sua volta não podem ter indignidade alguma a dizer a vosso respeito, vai dizer o apóstolo Pedro. Ou seja, você precisa dar um bom testemunho. É para embelezar a doutrina. A forma como você vive pode exaltar a palavra. Quando as pessoas olham para você e veem uma vida transformada pelo Espírito de Cristo, pela obra do seu Redentor. Mas ela pode ser difamada quando você não vive de acordo com o Evangelho, quando você desonra o seu Senhor, quando você desonra o seu Salvador.
o seu testemunho pode trazer vexame. A palavra de Deus e o que está em jogo aqui, meus irmãos, é muito mais do que a sua vida. O que está em jogo aqui é a glória do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra revela o caráter do Senhor Jesus Cristo. Quando ela é difamada, Cristo é quem está sendo mal falado. Mas quando os adversários são calados, meus irmãos, é por causa da obra de Cristo na sua vida. Quando as pessoas olham para você e não veem indignidade nenhuma, não é porque você é bom por si só, não é porque você é fora do padrão, é porque a obra de Cristo está sendo vista na sua vida. O fruto do Espírito tem sido manifestado. Você tem sido uma testemunha fiel daquele em quem você morreu e em quem você ressuscitou. Quando a doutrina ela é embelezada por causa do testemunho cristão, fica evidente a maravilhosa transformação de pecadores em servos obedientes, fruto da graça de Deus, operada pela obra bendita do Salvador e Redentor, que Paulo vai passar a falar a partir do versículo 11, e que nós vamos ver na próxima semana. Viva conforme a sã doutrina, para a glória do Senhor que te resgatou.